Bora lá, pessoal, continuando nossas aulas. Hoje nós vamos falar um pouco aqui da tração. O que vem a ser a força de tração, também conhecida como tensão. Bem, a força de tração é uma força presente em cordas e correntes. Então um exemplo bem prático que eu poderia dar a vocês aqui agora seria caso eu tivesse um objeto pendurado no teto, ok? Eu poderia falar que um objeto pendurado ao teto ele está sujeito a força-peso, foi a primeira força que nós falamos. Todo objeto que tem massa e está num planeta, tem uma gravidade, nós vamos ter associada a ele a força-peso, certo? Essa força que sempre aponta para baixo, força-peso. Bem, se a força-peso fosse a única força nesse objeto, obviamente ele deveria estar caindo. Nós falamos disso algumas aulas atrás. Mas para que ele fique com a velocidade que ele se encontra, que no caso é zero, é necessário que a gente tenha uma força contrária que anule a força-peso. Então, aqui o que a gente tem é essa corda, que se eu cortar a corda, essa força deixa de existir e o objeto cai. Então, por conta da corda, esse objeto está sujeito a uma força de tração, que em geral nós chamamos de T. Assim como a força normal, a tração ela não tem fórmula. O que isso significa? Que para a gente achar o seu valor, o valor da tração, a gente vai precisar descobrir qual é a força que a tração está anulando, ou a que força ela se relaciona. Neste caso aqui, como a gente faz para descobrir a força de tração? É sempre utilizando a segunda lei de Newton. Como assim? Eu vou pegar aqui e vou fazer, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Essa é a segunda lei de Newton. No caso aqui, eu não vou colocar a notação vetorial, ok? Mas o que eu devo lembrar é que se eu fizer para vertical, eu posso fazer para vertical e posso fazer para horizontal. E eu tenho que fazer separado. O que acontece na horizontal não influencia ao que acontece na vertical. Como aqui só tem forças na vertical, então eu só preciso fazer para vertical, tá ok? Então aqui eu vou ter força resultante é igual a massa vezes aceleração. Bem, mas o que vem a ser a força resultante é a soma das forças, no caso aqui, na vertical. Lembrando que toda vez que eu vou usar a segunda lei de Newton, eu devo escolher um referencial. Eu vou adotar que para cima é positivo, ok? Esse vai ser o referencial adotado. Então, se tiver alguma força para cima, essa vai ser positiva. Se tiver alguma força apontada para baixo, essa vai ser negativa. E se eu fizesse ao contrário? Ia dar o mesmo resultado. O referencial não muda o seu resultado, ok? Então, vamos lá. O que eu vou fazer é o seguinte. O que vem a ser a força resultante? Minha força resultante vai ser a tração para cima, ok? Mais, que é a soma de força resultante, a soma de todas as forças, mais o peso. Só que o peso está para baixo, então vai ficar menos o peso, ok? Então, isso aqui vai ser força resultante é igual a tração menos o peso. Lembrando que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, eu posso pegar aqui a tração menos o peso e colocar aqui. Tração menos peso é igual a massa vezes aceleração. E aí, eu devo observar o meu sistema aqui e eu posso concluir que como o meu cubo, o meu objeto aqui, está parado, a aceleração deve ser zero. Isso é muito importante, tá? Porque vai haver situações onde a aceleração não vai ser zero. E isso vai gerar um outro resultado. A tração, aqui, quando a gente concluir essa conta, como esse lado aqui é zero, eu vou chegar à conclusão que a tração vai ter o mesmo valor que o peso, e aí eu uso a fórmula do peso para achar o valor da tração. Isso acontece porque a aceleração é zero, mas tem situações onde a aceleração não é zero. Essas situações eu vou apresentar para vocês depois que a gente falar da última força, que é a força elástica, e a gente vai voltar citando cada uma dessas forças em exemplos, em exercícios, ok? Então aqui estaria um exemplo simples de como se calcular a tração. Eu ia utilizar a fórmula do peso. Como que eu calculo o peso? Peso é massa vezes a gravidade. Então eu posso dizer que a tração é igual a massa vezes a gravidade para esse exemplo, ok? Eu fiz a segunda lei de Newton e para esse exemplo, onde não tem aceleração, a tração vai ser igual a massa vezes a gravidade. Bem, a tração, assim como as outras forças, tem uma característica bem peculiar. Ela tem uma coisa que torna ela única, ok? Lembrando, o peso, ele sempre aponta para baixo.
A normal sempre é perpendicular ao plano, então se o seu plano for inclinado, a normal também começa a inclinar, certo? O atrito tem duas maneiras, certo? Tem o estático e o cinético, isso é peculiar dele. E a tração tem uma característica peculiar bem interessante. Qual é a característica peculiar dela? É a seguinte, deixa eu apagar isso aqui. Nós temos que a tração, por se tratar de uma corda, a gente consegue fazer com que outras forças sejam orientadas de maneira diferente. Por exemplo, digamos que eu tenha esse sistema aqui, ó. Eu tenho uma espécie de superfície, de base. Aqui na ponta dessa base eu coloco uma roldana. Roldana é aquele sisteminha que permite que uma corda passe por ela e seja guiada, seja colocada em outra direção após passar pela roldana, ok? E aí, pendurado do lado de cá, eu posso colocar um objeto A, certo? O objeto A, ele vai estar sujeito à força peso. Então tem um peso aqui, que vai ser o peso de A, ok? A característica principal da força peso é que ela sempre aponta para baixo. E aí eu me questiono, eu poderia usar uma força que sempre aponta para baixo para empurrar um objeto para o lado? Esse é o questionamento. E de fato eu posso fazer isso. Como? Usando a tração. Por quê? A tração, como se trata de uma corda, eu posso passar essa corda pela roldana, ok? E orientar ela de numa direção diferente. Aqui está na vertical, depois da roldana eu vou colocar na horizontal. E aí eu pego essa corda e amarro ela num objeto B, certo? De fato, o que vai puxar o objeto B vai ser a tração. A tração puxa o objeto B. Ok? Aqui vai ter uma tração. Só que essa tração é decorrente da existência do peso. Tanto que se eu tirar o objeto A, não vai haver uma força puxando. Então o que está acontecendo aqui? Eu estou usando o peso de A para puxar o peso de B. Estou usando o peso de A para puxar o objeto B na horizontal. E eu posso fazer isso graças ao quê? A força de tração, que é a força presente nas cordas, correntes, fios ou coisas do tipo, ok? Então tem essa característica peculiar, onde eu consigo pegar e reorientar uma força em outra direção por conta do uso de cordas, associado, claro, com roldanas. Eu vou precisar sempre de roldanas para fazer isso. Tá bom? Essa é a característica peculiar da nossa força de tração. Não há muito o que falar sobre ela depois disso, uma vez que ela se assemelha à normal. Eu vou sempre jogar nas contas e normalmente é a última coisa que eu consigo determinar na conta. Depois de eu descobrir todas as forças, aí eu vejo com qual força ela se relaciona e eu acho a força de normal e a força de tração. Tá bom? A gente se vê na próxima aula. Valeu!